ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do ex-presidente inelegível e réu, Jair Messias Bolsonaro, e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Mas, apesar de concordar com a condenação, lá com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, o voto do Flávio Dino surpreendeu bastante e ele aliviou para alguns dos réus. Vocês acreditam? Vamos saber quem são e ouvir essa tristíssima história com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, que voto foi esse? Que voto foi esse? Todo mundo estava esperando humor e risadas do voto do Flávio Dino e nós tivemos aí alívio para 3 réus? O que foi que aconteceu? É exatamente isso, Ana. A gente imaginou que o Alexandre de Moraes vinha pistolar, e ele veio pistolar mesmo. O Xandão fez uma sustentação de 5 horas com toda uma argumentação interessante, com uma ideia performática, uma teatralidade, com mudanças de tons. E o Flávio Dino, que em geral, além de ser realmente com uma votação mais técnica, centrada, mas tem umas pitadas de humor muito interessante, né, no que ele vem falando, ele hoje foi muito comedido, ele não utilizou esse humor característico. Mas a gente tem, tudo bem, né? É possível porque justamente o fato do Alexandre de Moraes, dentre esses ministros que estão no STF, ele é o único que já passou Tá mutado. Perdão, ele já passou, me mutei. Ele passou pelo executivo, ele passou pelo legislativo, ele vem de um campo que é um campo político. Inclusive, eu sempre faço uma crítica que eu acho que foi um erro, né, de uma indicação do PT, né, para tirar o Dino de uma campanha política de 2026, colocaram no STF, ele não vai sair de lá tão cedo. Que bom ter o Dino no STF, mas que pena perder o Dino como político. Dito isso, eu acho que a gente imaginava que o Dino vinha um pouco mais pistola, mas ele veio muito político. Vou te pedir para começar, Ana, trazendo um ponto aí de sustentação do Dino, que ele demora devaneando sobre a diferença das questões aí de penalidade, né, cumprimento de pena, o tempo de pena ali, para o Ramagem, o Heleno e o Paulo Sérgio. Ele dá uma passadinha de pano para esses 3. E sim, gente, é o Augusto Heleno que a gente está falando. Vou te pedir para trazer o primeiro vídeo que traz o Dino, por gentileza, Ana. Complicado, vamos lá. O general Paulo Sérgio, e eu enquadro na mesma categoria do Augusto Heleno e do Ramagem, tem uma singularidade. De fato, a prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República. É como se ele viesse com máxima eficiência causal e, de repente, ele inverte o sinal da eficiência causal. Eu cheguei a cogitar de desistência, do 15 do Código Penal. Cheguei a cogitar disso, de desistência, arrependimento eficaz, enfim. Mas não está claro o que aconteceu no dia 14 de dezembro quanto à desistência ser por vontade própria. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade, ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, que o levou à frustração do intento de subscrição do documento no dia 14 de dezembro. Mas eu considero relevante a ideia de que ele tentou demover na hora derradeira. Poderia colocar isso apenas no plano das circunstâncias judiciais, atenuantes eventualmente. Mas esse tribunal, com muita sabedoria, já consagrou, assentou inúmeras vezes, que dosimetria não é aritmética. Não há critérios matemáticos de fixação da pena. E, de fato, não há. Por isso que os juízes não podem ser substituídos por inteligência artificial. Porque se fosse matemática, daqui a pouco nós teríamos este mundo caótico em que os julgamentos são destituídos de análise equânime, equitativa, humana, que deve presidir qualquer julgamento
de uma pessoa que julga o seu semelhante. Tá, posso fazer uma coisa, Dai? Eu acho que Claro. essa fala do Dino precisa de um pouco de tradução, talvez, né? Porque tá super Sim. juridiquês, assim. A questão é, ele chegou a considerar, no caso do Paulo Sérgio, porque de fato a defesa dele insistiu muito nisso, que ele não participou, que ele tentou demover o Bolsonaro, tentou convencer o Bolsonaro a não dar um golpe. E o Flávio Dino diz que considerou isso e acha que existem provas de que ele de fato tentou convencer o Bolsonaro a não dar um golpe, mas que ele não acha que dê para dizer que ele deixou de dar um golpe, ele tentou demover o Bolsonaro de dar um golpe porque ele se arrependeu, e aí isso seria, né, uma possibilidade jurídica, entender que ele se arrependeu do que estava fazendo. Muito mais porque o resto das Forças Armadas não topou participar. Então, é isso que ele chama das consequências, das causas externas, né? Como o resto das Forças Armadas não quis participar do golpe, aí ele resolveu voltar atrás e tentar convencer o Bolsonaro do contrário. Então, assim, aliviou, mas não muito, né? O resumo eu acho que é esse, né? Agora, os outros eu não acho tanta desculpa assim. Mas vai, continua, Dai, perdão. Tá, Estava mutada, né? Não, Ana, perfeito que você traz. Por quê? De fato, e para quem não lembra, Paulo Sérgio ele chegou ali a chorar, né, quando estava sendo ouvido ali, dizer, não, mas eu não foi assim. Eu tentei fazer com que mudassem de ideia. Ele era tido como um brando entre quem estava na linha de frente desse grupo, né? No entanto, é exatamente isso que a Ana falou. Gente como o Augusto Heleno, ele é tido como uma pessoa que era uma das mais viscerais, uma das mais radicais dentro do grupo, que queria o golpe de Estado. Ele é posto, inclusive, ao lado do Eduardo e da Michelle como os radicais desse grupo. Augusto Heleno tinha um diário, que foi um diário que o Alexandre de Moraes trouxe, inclusive com pontos marcados, que o Augusto Heleno escrevia tudo o que acontecia nas reuniões da articulação da trama golpista. Então, ainda que o Augusto Heleno possa não ter ido ali numa linha de frente com os aquartelados, por exemplo, ele estava participando de absolutamente tudo, concordando com absolutamente tudo, e o diário dele é uma das grandes provas em relação a isso. Lógico que o Dino ele vai argumentar e ele traz da própria justificativa ali de que ele vai manter uma linha ele vai ler o texto dele ali pontuando por que só esses 3 dentre os 8 que estão sendo julgados podem ter ali uma redução na pena em comparação com os demais, porque ele acha que esses 3, então, não cometeram exatamente os mesmos crimes, e, mais uma vez, eu concordo plenamente quando o Dino fala que juiz não é inteligência artificial, que não dá para julgar tudo assim de forma só sistemática. Ele, inclusive, cita que ouviu atentamente as defesas e fala, anotei vários pontos, mudei várias vezes, coitada da minha esposa, que para se fazer um bom juiz tem que ler muito, gerar críticas. É ótimo, mas a gente não esperava isso do Flávio Dino, a gente esperava mais ódio no coração. Desculpa, mas A gente esperava um pouco mais de comunismo. E aí, a gente tem um ponto que é interessante, o Dino ele não vota contra o Alexandre de Moraes, não vota a favor do Bolsonaro, que isso fique claro. Ele vota pela condenação de todos. Ele só diverte quanto ao tempo de pena desses 3, inclusive, aí a gente vale também lembrar do Ramagem. Por quê? Porque para o Dino ele considerou que, pós perder as eleições, o Alexandre Ramagem não teria continuado com aquele discurso de as urnas são fraudadas, ele não participou, por exemplo, de live do Bolsonaro. Ok, faz sentido, mas o Augusto Heleno participou, Dino. Pô, Dino. O Augusto Heleno, Gino. Eu estou revoltada com o Augusto Heleno. Eu até entendo Ramagem. Eu até entendo Paulo Sérgio. Mas eu estou revoltada. Está concedendo já. Entendeu?
Vou te pedir, por gentileza, Ana, para trazer o segundo momento, que é justamente que o Dino fala sobre o voto, e aí até ajuda a pessoa que anota ali as informações, não esqueci o nome, a escrivã ali que anota as informações no final. Por favor, Boa. né, que ele dá uma... Olha, eu estou aqui junto com o relator, tá, gente? Isso é importante para a gente também. Nós sabemos o tamanho dessa cadeira. E ninguém aqui, dos que presentes, claro, está aqui para trazer nódoas a essa elevada tradição do Supremo. Como disse no começo e finalizo, fora desse recinto em que nós nos encontramos, é um julgamento que vai suscitar muitos debates, que bom, mas ele é um julgamento absolutamente normal em relação aos critérios consagrados pelos legisladores. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o palio da Constituição de 88. É como o voto, senhor presidente. Acompanhando o relator com afastando as preliminares para facilitar a vida da secretária da sessão. Afastando as preliminares, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. Muito obrigado. Pô, ouvindo agora assim, né, sem o peso do choque, tirando essa parte, eu particularmente, né, discordo do alívio para os três ali, especialmente para o alívio em relação ao Heleno, mas de resto, assim, é bastante firme, até mencionar a questão do tweet e tal, não tá tão longe, assim, do que a gente espera do Dino, mas diga aí, você ia comentar. É exatamente isso, é o que a Jamile Castro resumiu com um comentário da nossa síntese, que é isso. Ela fala que fica desapontada, mas eu acho importante o Dino não ser tão visceral, pelo fato dele estar defendendo a Constituição e não o comunismo. Eu acho que ele deveria, de fato, estar defendendo o comunismo, mas a Constituição também, inclusive a nossa Constituição é cidadã, ela é uma das melhores do mundo inteiro, ela foi construída de forma parceira, solidária, com movimentos sociais, e ela é super socialista e comunista, tá, gente? A nossa Constituição é fantástica. Então, quando ele defende a nossa Constituição, que fala que todos têm direitos iguais e que todos precisam respeitar justamente a Constituição, ele está sendo super comunista, mas o problema é esse, o problema é que a gente imaginava que ele seguiria o relator, como eles seguiam, mas sem esse pensamento de que alguns deveriam ter uma pena reduzida, sobretudo Ramagem, Heleno, Paulo Sérgio. Eu vou falar mais uma vez, eu até entendo o Paulo Sérgio, posso concordar que, de fato, o Ramagem, dentre esses, para quem não lembra, gente, o Alexandre Ramagem, ele foi o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ele está sendo condenado ali, sendo julgado também pela tentativa de Estado de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pela participação na organização criminosa, que já ficou aí muito claro que o Alexandre de Moraes
confirma que existiu e que eles todos fizeram parte. No entanto, o Ramagem ele sempre negou que tenha usado a BIM como forma indevida para espionar adversários ou tentar manipular aí a eleição de 2023. Então, acho que o Dino ele vai nesse pensamento aí do Ramagem, e até aí tudo bem, mas eu sou totalmente contra o pensamento de que o Augusto Heleno participou menos dessa tentativa de golpe. Eu acho que, de fato, o Dino criou uma relação ali familiar com a defesa do Augusto Heleno, o advogado Lanches, milanês, que fez até uma brincadeira com ele mais cedo. Eu não sei se ficou sensibilizado com a idade do Augusto Heleno, eu realmente não compreendi, mas para o Augusto Heleno ele também vai defender uma pena um pouco, aí a gente vai pensar, né, sobre a tipificação dos crimes que ele acredita que o Augusto Heleno cometeu, mas de um outro lado, eu acho de certa forma importante, Ana, só para finalizar, estou me delongando, acho de certa forma importante um ponto, que é o seguinte: de fato, o Dino seria aquele que, se ele fosse realmente duro quando o Moraes foi, ele seria ainda mais criticado e todos iriam dizer que o STF é manipulado ali pelo fantasma do comunismo, pela direita, perdão, pela extrema esquerda, que inventam aí que existe uma extrema esquerda, porque o Dino também já foi ministro do Lula, porque o Dino tem uma relação muito próxima, o Dino é do PCdoB, então teria essa ideia aí de que o Dino manipulou também muito dentro do STF. Eu entendo que ele foi um pouco mais político e o voto dele foi super sério, até chato para a gente, que a gente queria mais piadinhas, mas ele deu uma alfinetadinha no final, e eu acho que esse recado aí de pateta foi para o Eduardo Bolsonaro. Acho que esse recado aí de viagem, quem vai ser intimidado, foi para o Fux, dizendo, eu estou aqui do lado do Xandão, viu? Ele deixou um recado ali muito claro. Mas amanhã tem mais, viu, Ana? Amanhã tem mais. Eu acredito que o Dino ele pode melhorar bastante nossos dias ainda. É isso aí, Daiane começou esse corte totalmente decepcionada e agora eu tô sentindo um pequeno paninho passado para Flávio Dino. Dentre todos, o Dino desculpe, dentre todos, o Dino ainda é o mais progressista, né? Então ainda tô assim. Né? Vamos lá, Dino. Tá certo. Essa é a natureza das coisas, é um julgamento, há considerações diferentes aí, estamos sem tempo neste corte, mas acho que com o tempo a gente vai entendendo um pouquinho mais do que aconteceu nesse voto do Flávio Dino. Vamos lá, chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora.